Oi, Oi, tudo eu acho que bem eu tô por meio enquanto? escura aqui, deixa eu ver. Ligar mais uma luz. Isso aqui tá ligado. Eu acabei de ligar. Não, mas essa aqui não. Boa noite. Vou tentar me posicionar Oi, aqui. sem chiado por enquanto. Hã? Sem chiado por enquanto. Sem chiado, né? Por enquanto, sim, tomara que continue. Como é que eu tô? Tá muito escuro aqui. Engraçado, outros dias tava tão iluminado, agora parece, não sei se eu acho que eu tá De meio ruim repente é aqui. o ângulo do celular que tá pegando mais de baixo pra cima. Tá, acho que agora deu. Melhorou. Uhum. Só tem um fiozinho agora na frente aí da tela. Ah, é. Ah, fiozinho, fica aqui. Então tá, boa noite, boa noite. Olha, a Carmen tá aí, Odete, Paula, boa noite. Vamos esperar um minutinho para ver quem mais vai entrar. Boa noite. Oi. A gente hoje vai falar sobre Theta Healing. Estou pronta para se. Ó, a Cissa tá aí, boa noite. Ela veio ver se nós estávamos de fone. Ela só veio ver se está todo mundo de fones. Fiscalizar. Boa noite. Bom, pessoal, eu vou começar começar o assunto, né? A gente hoje vai falar sobre Theta Healing. Quem vai falar? Muita gente perguntando o que é Theta Healing. A Cláudia vai nos ensinar, então, o que é o Theta Healing, como é que ela pode ajudar, né, os animais e os tutores, né, Cláudia? Sim. E então a Cláudia pode começar se apresentando e começar a falar, então, para a gente sobre o Theta Healing. Então, tá. Então, eu sou a Cláudia, sou médica veterinária, trabalho na Pet Vitae com a Joaquina, com a Alessandra e com a Simone e com a Cecília. E além da parte clínica veterinária, eu trabalho também com técnicas energéticas complementares. Hoje a gente vai falar do Theta Healing, que é uma dessas técnicas. Eu vou começar, eu vi que a Cecília botou ali para falar como é que surgiu, de onde surgiu. Então eu vou começar falando por aí. O Theta Healing é uma técnica que foi canalizada, vamos dizer assim, por uma moça que o nome dela é Vaiana Steibel. Ela é dos Estados Unidos. E há uns 20 e poucos anos atrás, quando ela tinha uns 30 anos, ela descobriu que ela tinha um câncer na perna, no osso da perna.
e tinha indicação de amputar a perna por causa desse câncer. E ela já trabalhava com meditação, ela já trabalhava com terapias energéticas, até que um dia ela decidiu que ela ia dar um jeito de resolver aquele câncer sem precisar de amputação. E usou lá as técnicas que ela tinha, fez as meditações dela e através de uma meditação veio na cabeça dela lá sobre como fazer um comando lá que fizesse com que aquele câncer sumisse, começasse a melhorar. E ela fez aquilo e depois ela foi para o médico fazer os exames e o câncer dela começou a reduzir sozinho, sem tratamento nenhum, até que sumiu e ela não precisou amputar a perna. Até hoje ela tem a perna e ela passou a difundir essa técnica que ela acabou descobrindo meio que por acaso para se tratar. Como é que funciona o Theta Healing? O nosso cérebro ele funciona com vários tipos de ondas. Conforme o nível de atividade cerebral, é um tipo de onda ou outro. Uma dessas ondas é a onda teta. A onda teta é aquela onda de quando a gente está indo dormir, que a gente ainda não dormiu, mas também já não está mais muito acordado. Ou quando a gente acorda de manhã, que o corpo já levantou, mas o cérebro ainda não acordou, essa é a onda teta. É aquela onda intermediária entre o estado de sono e o estado alerta. Então, a gente induz o cérebro a funcionar na onda teta para fazer o atendimento de Theta Healing. A gente induz para que o cérebro entre em teta através de uma meditação específica. E aí eu, como terapeuta, Theta Healer, o meu cérebro entra em onda teta, então eu fico num estado em que eu não tô dormindo, mas o meu cérebro não tá ativo, eu não tô pensando, eu não tô alerta. E quando o meu cérebro tá mais relaxado, em repouso, sem ficar pensando, eu consigo me conectar com o paciente que eu vou atender. Então, consigo entrar no campo desse paciente para fazer as leituras de energia nele. E aí, fazendo as leituras, eu posso dar os comandos de tratamento. Então, o Theta Healing, para quem assistiu a live da apometria, o Theta Healing, de certa forma, funciona mais ou menos parecido, só que por um caminho diferente. Na apometria, a gente faz as leituras do paciente através do desdobramento dos corpos. A gente separa os corpos para ler as energias em cada um. No Theta Healing, a gente vai fazer essas leituras, mas a partir da onda teta. E aí, fazendo as leituras, vendo aonde está o problema, aonde está o desequilíbrio, eu vou dando os comandos para reequilibrar, para fazer limpeza energética, para curas, enfim, para reequilibrar aquela desordem que eu encontrei. Ele pode ser usado para tratamento físico ou psíquico. Então, distúrbios de comportamento, traumas, memórias, crenças limitantes em pessoas, ele é muito usado para mudar crenças limitantes e também mudanças físicas no corpo, que foi o que a Havaiana fez. Ela tinha um câncer que já era físico, já estava instalado no corpo, e ela deu os comandos para que esse câncer parasse de crescer e começasse a diminuir até sumir. Então, isso que a gente pode fazer. A gente pode fazer praticamente qualquer coisa com o Theta Healing, desde que o paciente aceite receber o tratamento. E o que de problemas físicos, assim, como é que o Theta Healing pode ajudar? Então, eu vou entrar no campo do paciente, eu vou fazer uma leitura. Pode ser de um problema físico que já esteja instalado, que eu já sei que tem. Por exemplo, meu cachorro tem artrose no joelho e eu quero tratar com Theta Healing. Eu vou ir lá e vou tratar especificamente essa artrose no joelho. Ou eu posso fazer uma leitura geral
e vai aparecer para mim aquilo que é mais urgente de ser tratado. Então, por exemplo, eu peguei um paciente que ele tinha vários problemas, mas os dois mais graves que a tutora queria resolver era uma alergia e um problema ortopédico. Agora eu não me lembro bem se era artrose ou se era algum problema de coluna. Mas era. Tem gente querendo participar. Tem. A cachorrada resolveu todo mundo agora latir aqui na Sim, volta e ela... sim. Estão falando aí. Então era um problema ortopédico, não me lembro bem qual, e um problema alérgico. E quando eu entrei no campo desse paciente, a tutora queria, a prioridade dela era tratar esse problema ortopédico. Só que apareceu para mim que o problema alérgico era, não que fosse mais grave, mas era, vamos dizer assim, um pré-requisito. Tinha que tratar o problema alérgico para depois poder tratar o problema ortopédico. Então isso pode acontecer. A gente pode entrar no campo e ver o que é mais emergente, que precisa ser tratado primeiro, ou a gente pode escolher especificamente, direcionar o que é que eu quero tratar. E aí o tratamento já é feito na sessão? Como é Sim, que é feito? sim. A Mas é gente, tu que faz, tu é que faz alguma... o É terapeuta a Theta Healing. sessão já é o tratamento? Isso, isso. No meu caso, como eu trabalho com várias técnicas energéticas, eu sempre começo fazendo uma leitura do paciente, que é o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, aí eu vejo qual é a melhor técnica para ser usada. Se vai ser um Theta Healing, uma constelação, uma apometria, aí eu direciono. Mas se a pessoa vai fazer especificamente, existem terapeutas que trabalham só com Theta Healing. Então ele faz a leitura e já faz o tratamento pelo Theta Healing. Então sim, a sessão já vai ser de diagnóstico e de tratamento. Às vezes eu associo mais de uma técnica, às vezes a gente usa só o Theta Healing mesmo. Quanto tempo dura o tratamento? O Tem tratamento uma ou a outra pergunta sessão? aqui. Tem uma outra pergunta que é: como é a questão da aceitação do tratamento por parte do paciente e com relação ao tutor? Então, essa é a parte complicada. Porque todas as técnicas que a gente tem disponíveis, elas podem entregar 100% de, de tratamento, de benefício. Mas alguns pacientes estão dispostos a receber só 80% ou 50% ou 2%. Então é a mesma coisa que se eu fizesse uma consulta médica, aí eu vou te dizer, ó, o teu problema é tal e tu precisa tomar esse comprimido aqui para melhorar. Se tu tomar esse comprimido, tu vai melhorar. Aí a pessoa bota o comprimido na boca e gospe fora. Vai melhorar? Não vai. Então, na verdade, as técnicas, elas são capazes de entregar 100% de benefício, mas depende de quanto que o paciente recebe. No caso dos animais, eles costumam receber bem e recebem assim muito próximo dos 100%, então eles melhoram rápido e melhoram bastante. Em alguns casos, acontece de esse aceite do tratamento estar vinculado com o dono. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma leitura de um problema no animal, aquele problema não é do animal, é referente, é uma biorressonância que ele está fazendo em relação a alguém da casa. Então, nesses casos, a gente fala com essa pessoa e pergunta se ela aceita receber o tratamento também. E aí os dois recebem o tratamento e os dois melhoram. Normalmente o animal melhora mais, a pessoa não melhora tanto porque não recebe tanto. E já aconteceu um caso de um paciente, que era uma cachorra, que ela não aceitou. Ela não deixava nem fazer a leitura, eu tentei várias vezes e ela nunca aceitou. Não sei porquê, mas eu entendi que era alguma coisa que não era para ser mexida, então por isso ela não aceitava. Mas foi um caso só, a maioria aceita bem e em alguns casos está vinculado com o tutor. Qual é a duração do tratamento? É uma sessão só ou tem que fazer mais de uma? Como é que funciona? Depende do que vai ser tratado, mas no geral,
Problemas que já estão instalados há mais tempo, quanto mais antigo for o problema, mais sessões precisa. E normalmente problemas de comportamento precisam de mais sessões do que de problemas físicos, com exceção de câncer, que precisa de várias sessões. Então, Uhum. a quantidade de sessões varia conforme qual é o problema que está sendo tratado e há quanto tempo ele já está ali existindo. Tem alguma reação, algum efeito assim que possa ter Alguma da, é, contraindicação? da, isso, alguma contraindicação ou algum efeito que não é ruim, mas faz parte, Uhum. entendeu? Daqui a Não, pouco contraindicação a princípio não tem. O máximo que pode acontecer, que nem eu falei, a gente fazer a sessão e o paciente não receber tudo, receber só parcial. Então vai ter uma melhora parcial. E efeitos em pessoas é comum acontecer depois de sessões, seja de Theta Healing, de apometria, de constelação, até mesmo de Reiki, alguns efeitos como às vezes dá uma dor de cabeça, pode dar ânsia de vômito, dor de barriga, que são limpezas. É o corpo Uhum, se desintoxicando daquelas sim. energias que foram tratadas. Em animais normalmente não acontece. Em animais o que a gente vê é que às vezes eles dormem bastante também para se regenerar, né, das mudanças que são feitas, mas normalmente não tem tanta mudança assim, porque essas reações normalmente elas estão mais vinculadas com a resistência ao tratamento. E a pessoa costuma resistir mais do que o animal. O animal ele aceita mais fácil, então o pós-tratamento é mais tranquilo. A pessoa, quanto mais resistência ela tem, pode dar alguns efeitos, mas também não é nada demais e normalmente de um dia para o outro já passa sozinho. E a duração da sessão, que tempo dura? Varia bastante. Pode variar aí de 20 minutos até horas, né? Normalmente a gente evita assim de passar de 2 horas porque fica muito desgastante pro paciente. Isso falando em pessoas. Em animais, normalmente vai aí meia hora, 45 minutos a gente consegue fazer, porque como eles não têm tantas barreiras, flui mais fácil. Na pessoa, às vezes a gente tem que ficar contornando, porque ela não quer aceitar bem, daí tu tem que tentar meio que convencer ela a aceitar aquilo ali, daí demora mais. Mas a gente evita de passar de 2 horas por ser desgastante. Às vezes até poderia ser feito mais, mas a gente vê que a pessoa vai ficando muito cansada, então a gente vai no limite, para e se precisar, daí retoma em outra sessão depois. Adotei uma gatinha que estava bem debilitada. Estão tratando com remédios e reiki. Em 2 dias ela já melhorou muito. Ah, que bom. Sim, Ah, reiki é porque o reiki maravilhoso. também, como essas técnicas, ele vai tratar tudo aquilo que impede que o tratamento físico funcione. Então, o tratamento físico ele pode funcionar muito mais e muito mais rápido, porque não tem nada impedindo, e a técnica energética, no caso do reiki, já vai ajudar também. Falando em reiki, já que tocou no assunto, eu uso muito reiki no pós-operatório para despertar os pacientes da anestesia geral, porque ele desintoxica, ele faz se regenerar, repõe o sangue que foi perdido, melhora a cicatrização e nesse ponto de recuperar da anestesia, olha que interessante, uma anestesia injetável que normalmente ali termina a cirurgia, o paciente leva uns 40 minutos para acordar. Quando termina a cirurgia, a gente faz reiki, em 5 minutos eles acordam. Tamanha Uhum. desintoxicação. Sim. Alguém tem alguma pergunta? No momento que tu vai fazer, tu precisa fazer algum tipo de contenção, como é que tu faz? Porque tem Não. animais, assim, não sei que tipo de paciente tu já, de repente todos eles concordam e tal, mas se tem um animal mais irascível, assim, tu precisa só estar no ambiente dele, no campo dele, é só isso? Não precisa nem estar junto no mesmo lugar. O Theta Healing também pode ser feito à distância. Então, quando eu entro em Theta
que eu entro no campo do paciente, a primeira coisa que eu pergunto é, eu peço permissão para esse paciente. No caso, para o superior do paciente, seja animal ou pessoa. Porque muitas vezes quando a pessoa, ela tá pedindo para fazer o tratamento, mas na hora que tu entra no campo, no fundo ela não tá permitindo. Então, eu sempre pergunto pro eu superior se pode, se não pode, se deve, se não deve. Então, aí quando eles aceitam, ele pode estar dormindo, ele pode estar brincando. Já fiz sessões de Theta Healing em que eu estava na casa do paciente e o paciente estava ali correndo, brincando, jogando bolinha e eu estava fazendo a sessão. E aceita igual. E aí, conforme tu vai fazendo, eles vão parando, vão se acalmando, parece que eles vão assim, eles vão percebendo que tem alguma coisa acontecendo, eles vão, mas não tem problema de temperamento, não tem nada que impeça. E normalmente agora eu tenho feito o Theta Healing à distância, fica mais fácil, mas dá para ser feito junto, pode ser feito em animais silvestres, eu posso fazer em animais de zoológico, né, sem ter que ter contato direto físico com eles. Tem uma. Ah, peraí. Tem uma contribuição aqui, acho que alguém que usa. Ah. Sou adepta aos tratamentos holísticos, faço meditação, estou fazendo um trabalho de limpeza do DNA com o método Theta Healing. Sim, sim. Na Legal. verdade, o nome até da técnica do Theta Healing é Theta Healing. Existe o DNA básico, existe o DNA avançado, existem vários outros tipos de Theta Healing. E sim, a gente pode fazer alterações no DNA com o Theta Healing. Do mesmo jeito que a gente pode fazer alterações no DNA de ligar e desligar genes com nutrientes, que é a nutrigenômica, a gente pode Sim. fazer com o Theta Healing dando os comandos de silenciar um gene, de acordar um gene. Pois tive um câncer acho que é intestino, ela colocou instinto, mas acho que deve ser intestino em 2018. Ela Uhum, teve um. isso aí. E aí pode fazer a limpeza de DNA de várias formas, por vários motivos. E especificamente, se tu sabe o que tu tem, nesse caso de um câncer, se tu sabe que tem vínculo genético, que é um gene que está causando câncer, tu pode ir lá e especificamente dar o comando para desativar. Ele pode usar, ele pode ser feito também, não só com quem tem alguma patologia, se tu quiser fazer Não, um não precisa. tratamento. Sim, tu pode fazer ele simplesmente para limpeza. Ah, tu vai me dizer melhor agora que tu é da homeopatia. Existem umas homeopatias que são para neutralizar a intoxicação por metais pesados, por exemplo. A Sim, gente pode fazer isso com Theta Healing. A gente pode fazer, eu atendi um paciente que ele tá com uma anemia. Eu posso ir lá e dar o comando para plasmar no corpo dele aquelas vitaminas que estão faltando. Ou tirar o que está sobrando, então desintoxicação. Tudo isso aí a gente pode fazer com os comandos do Theta Healing. legal. Uhum. E eu não sei se eu estou confundindo, mas o Theta Healing ele usa algumas frequências também de sonoras, música, essas coisas, é o Theta Healing usa? Não, a gente pode durante a sessão usar música, incenso, defumação, a gente pode Ah, associar, pode tá, usar cristais, mas não é necessário. O Theta tá. Healing em si é a meditação para entrar em Theta e fazer os comandos para equilibrar o paciente. Sim, liguei o negócio aqui. Alguém tem alguma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade sobre o Theta Healing? Para, por exemplo, cães idosos, que já tem algum distúrbio cognitivo, assim, ele pode ajudar? Sim, a gente entra no campo, vê por que desse distúrbio, desse déficit, vê o que está acontecendo, e aí eu dou os comandos para reequilibrar. Deixa eu ver, acho que foi na live de apometria que eu falei de uma paciente que teve um AVC
que eu atendi, na verdade, não era bem um AVC, era um déficit circulatório por problemas de coração. Então, nesse caso, ela tinha um distúrbio cognitivo também, mas já era por, por essa circulação mais deficitária. E a gente faz os comandos ali para regenerar a circulação, para fortalecer parede vascular e para reativar a circulação. Outra coisa que eu faço através do Theta Healing também é ativar pontos de acupuntura etericamente. Então, ao invés de ir lá e botar uma agulha num ponto de acupuntura, eu ativo aquele ponto de acupuntura através da energia. Por exemplo, para movimentar a energia de um lugar. Tá faltando vitalidade. Eu posso fazer isso também com Theta Healing. Uhum. Ah, legal. Oi, Viviane. Oi, Sérgio. Entraram quase juntos. Alguma dúvida? Pode ser aplicado em animais com FIV e FeLV? Ah, isso é uma Deve. pergunta, assim, tem alguma contraindicação mesmo que o animal esteja, porque em algumas terapias, acho que na acupuntura também, né, Viviane, a gente tem um certo cuidado com quando eles estão muito debilitados energeticamente, né? Então, assim, Uhum. se o animal está muito debilitado, assim, é contraindicado, pode ter alguma Não, deve ser mexer feito. demais, Não, não? não, porque o que que acontece? Se tá debilitado, eu vou entrar no campo, eu vou ver por que que tá debilitado e eu dou os comandos para reverter. Então, se é FIV e FeLV, por exemplo, sinomose, qualquer doença viral, eu posso Assim, ela entrar. perguntou de FIV e FeLV, acho Isso, que eu foi a posso Odete. entrar no campo, eu posso dar os comandos. Lembra que eu falei? Eu posso tanto tirar coisas que estão sobrando e posso acrescentar o que está faltando. Vírus é uma situação. Eu posso ir lá e dar comandos para inativar os vírus que são nocivos. Por exemplo, vírus de FIV, FeLV, PIF, sinomose, parvovirose. Sim. Já fiz sessão de Theta Healing em uma gata que estava sendo operada. Eu não sabia que ela estava sendo operada, me pediram, era urgente, porque ela teve uma crise de rins. E eu entrei no campo dela e estava fazendo as leituras, estava fazendo ali os comandos. E aí aconteceu uma coisa estranha, porque era como se eu tivesse dentro do corpo da gata, né? Isso é normal na sessão. Só que era como se tivesse uma outra energia ali. E às vezes parecia que eu via até mãos nela. E eu não entendi. Mas que cirurgia ela estava fazendo? Então, depois que eu terminei a sessão, aí que me disseram que na hora que eu estava fazendo a sessão, ela estava sendo operada para retirar. Ela teve uma obstrução renal nos ureteres dos dois Ah, rins. sim. E ela foi para a cirurgia para remover o que estava obstruindo. Ah, Então, sim. aquelas mãos que eu via enquanto eu estava atendendo eram as mãos do veterinário que estava operando ela enquanto eu estava fazendo a sessão. Foi muito interessante essa, não? Foi a única vez que aconteceu. Uh, e aí sim, a gente pode fazer durante cirurgia, pode fazer quando está internado. Se está debilitado, deve fazer para resolver o porquê que está debilitado. Então, que nem eu falei, a gente pode botar energia onde está faltando, tirar de onde está sobrando para reequilibrar o corpo, reequilibrar todos os pontos, Para tirar problemas de bloqueios. comportamento, por exemplo, ansiedade Sim, de separação, que sim, tem também. relação assim muito com o tutor, né? Sim, também. A gente entra no campo, vê o que que é primeiro, porque às vezes não é o que parece. Já me aconteceu de uma gata que a queixa da tutora é que ela era muito assustada, ela tinha muito medo, ela tinha medo até das pessoas da casa. Ela nunca tinha apanhado, nunca tinha sido maltratada, não foi de resgate, ela estava ali desde filhote e era muito assustada. E quando eu entrei no campo, eu vi que aquilo que parecia ser medo, na verdade era tristeza. Essa gata tinha uma tristeza. Então foi tratada a tristeza e aí ela melhorou o comportamento dela e começou a aceitar as pessoas da casa, que antes ela não aceitava. Então, primeira coisa, a gente entra no campo e vê o que é de fato, por quê, e aí resolve. Tá. Em relação ao exemplo do animal idoso com problemas cognitivos, a avaliação do paciente através apenas do exame físico ou normalmente são necessários outros exames? Ouviu, Cláudia? Cortou o finalzinho do que tu estava falando. Em relação Lê ao de novo para exemplo do mim. animal idoso,
Com problemas cognitivos, a avaliação do paciente é através apenas do exame físico ou normalmente são necessários outros exames? Aí são duas coisas diferentes, tá? A gente pode fazer o exame veterinário, o clínico, associado à terapia energética. Então, o exame clínico vai ser feito normalmente. A gente começa com o exame físico, exame clínico. Se for necessário, a gente pede exames laboratoriais, de imagem, seja o que for. Vai ser feita uma consulta clínica normal, como qualquer outra. E aí pode ser associado também à terapia energética. Ou, se a pessoa tem outro veterinário que já cuida e quiser fazer só o tratamento energético, a gente vai fazer o tratamento energético. E aí vai ser feito isso que eu disse. A gente entra no campo, vê qual é a informação que tem ali e dá os comandos para reverter. Mas se a pessoa quiser fazer a consulta clínica também, a consulta clínica vai ser feita normal, como qualquer outra consulta. Então, dependendo do caso, a gente sempre começa com o exame físico clínico e pode precisar de exames complementares também. Pegando um exemplo bem, por exemplo, um animal que tem, sei lá, 18 anos, 17 anos, 19 anos, já tive paciente com 19 anos. Lógico que o envelhecimento não tem como frear, né? Quer dizer, isso aí não tem como, mas assim, os animais que têm já são bem velhinhos, que tu vê que né, já tem alguns problemas e tal, pode ajudar para que ele tenha uma partida mais tranquila também? Sim, muitas vezes a gente pega casos assim, que a pessoa que o mais difícil é, às vezes, quando tem, né, algum problema mais sérios, assim, é o medo do sofrimento, né? Sim. Será que vai ficar, né, sofrendo e tal? Sim. Então... Não, exatamente. A pessoa vem pedindo atendimento, seja para o que for, se é porque está muito velhinho, se é porque está internado, se é porque está com uma doença grave. A gente vai entrar no campo, vai ler e vai ver qual é a situação. E muitas vezes acontece de que ele já tá dando o tempo dele, né? A gente não consegue impedir uma morte quando chega a hora dela. O que a gente consegue é resolver o que é resolvível. Mas quando deu o tempo, ele tem mais uma semana para viver. É isso que ele vai ter. Mas a gente pode, sim, tratar todos os desconfortos associados, a gente prepara ele para partir e prepara as pessoas também. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo de um paciente que aconteceu hoje. Era uma paciente de uma colega, estava com linfoma. Quando chegou já estava num estágio bem avançado, então a gente começou o tratamento, mas não estava dando tempo dela responder, foi tudo bem rápido. E ela entrou naquela fase de declínio, em que a quimioterapia não estava ajudando, ela estava com vários sintomas secundários, e a gente fez a sessão na intenção de que ela melhorasse, claro, mas se fosse para partir, que ela não ficasse se prendendo, que ela não ficasse atrasando a partida, né, por não querer deixar o dono sozinho, enfim, e que fosse tranquilo, que ela não passasse nenhum desconforto, como uma dificuldade respiratória, dor, não conseguir comer, coisas assim. Então foi feito. E aí, 2 dias depois, que foi hoje, ela partiu. E ela partiu dormindo. Então não precisou ser feita a eutanásia, ela não estava super mal, estava num quadro de linfoma, mas ela não estava, enfim, agonizando e num estado de angústia. Em sofrimento. E ela dormiu e foi. E o dono também já estava sendo preparado, ela também, então na hora que chega, simplesmente vai, não fica se prendendo, o dono não fica prendendo, o animal não fica se prendendo, e a gente consegue aliviar todos os desconfortos para que seja tranquilo, simples, fácil, do jeito menos pior possível.
A Sandra está dizendo que super interessante a técnica apresentada, sou adepta a práticas holísticas, mas em relação aos pets, não tinha tanta clareza, bem esclarecedora essa live. Parabéns. Que bom. Obrigada. Alguém tenha mais algum que gostaria de algum esclarecimento? Alguma curiosidade, algum esclarecimento a respeito do Theta Healing? Eu acho que alguém mais para cima tinha perguntado alguma coisa em relação ao Theta Healing e apometria, só que eu estava falando e eu não consegui prestar atenção. Deixa eu ver se eu... Agora... não, eu te perguntei, será que para cães ansiosos ajuda ou a apometria melhor? Da Nara, ela tem um cachorrinho que o problema dele é ansiedade de separação. Uhum. Depende da causa, então a gente entra no campo dele, faz a leitura para descobrir a causa e dependendo da causa, daí é mais indicado a apometria ou o Theta Healing. Quando são traumas, crenças limitantes, porque eles também têm isso, o Theta Healing é mais indicado. Quando são causas que pode ser interferência externa, então energias até do ambiente, quando o ambiente está carregado e o cachorro está ali, ele acaba sendo influenciado, aí já é mais indicado a apometria. Então depende da causa. Uhum. Ansiedade em animais, isso que ela estava falando também, da ansiedade. Isso. Mais alguma pergunta a respeito do Theta Healing? Então faz um resumão, Cláudia, e daí a gente... Então, o Theta Healing, sim, resumidamente, no que pode ajudar, assim, resumidamente. Tem então, alguns que entraram depois. Theta Healing é uma técnica energética que pode ser feita presencial, pode ser feita à distância, pode ser feita em pessoas, em animais, em crianças, em idosos, em pacientes em coma, já fiz também. E ele funciona através, a gente faz uma meditação para que o cérebro do Theta Healer, do terapeuta, passe a funcionar na onda Theta, e assim a gente se conecta com o paciente, entra no campo dele, e aí a gente pode ver o que é mais emergente para ser tratado, sejam causas psíquicas, emocionais, físicas, e a gente pode dar os comandos, então, para reequilibrar o que está em desordem, acrescentar o que está faltando, tirar o que está sobrando, fazer desintoxicação, fazer limpeza, fazer alteração de genes, regeneração de células, de órgãos, de tecidos, mobilização de células-tronco. Então, praticamente tudo pode ser tratado com o Theta Healing também. Mais alguma dúvida para o resumo? Alguma dúvida do resumo? Não sei se ficou resumido demais. Então tá, gente, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente agradece a participação, eu fico sempre muito feliz com a presença de vocês, muito legal, né? Todo mundo aprendendo junto. Muito bom que tenha gente se interessando por isso. Ela está perguntando se atende humanos também. Sim, veterinária de família, a gente atende o pet, atende pessoa, que é para todo mundo ficar bem. Então tá. Então, muito obrigada a todos que participaram. Quinta-feira a gente vai fazer uma live com a Fernanda Miller, que ela é odontóloga. A gente vai conversar sobre a saúde oral, que é muito, muito importante também para a prevenção, né, e manutenção da saúde dos bichinhos, evitar
evitar os problemas. E então, sempre no mesmo horário, às 19 horas, a gente aguarda todos vocês de novo na quinta-feira, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Cláudia. Sempre Eu que 10. agradeço. Tá, até a próxima, então. Uma boa Até. noite, beijo grande. Boa noite. Tchau, Até. tchau. Tchau.